Você conhece a continuação canônica da saga de Hades de Os Cavaleiros do Zodíaco, e não é o Prólogo do Céu, e muito menos Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Vem comigo conhecer a história de Os Cavaleiros do Zodíaco, The Next Dimension. É isso aí, galera. Em abril de 2006 foi lançada a continuação canônica da saga de Hades, escrita pelo próprio autor da obra, Masami Kurumada. Então bora pro vídeo que ele pode ficar um pouco grande. Mas antes, se você é fã de CDZ, já curte o vídeo e se inscreve aqui no Notícia Nerd. Eu pretendo trazer outros conteúdos assim aqui pro canal. Agora vamos começar a história. O primeiro capítulo começa exatamente no final da Batalha de Hades, com Seiya e os outros cavaleiros usando suas armaduras divinas e lutando contra o deus do submundo. Hades está derrotando todos eles, até que Seiya eleva seu cosmo ao máximo, e Hades tem a impressão de já ter sentido aquele cosmo antes. Ele diz que sentiu isso na vida passada. Aí vemos a silhueta do jovem que foi o receptáculo de Hades há 240 anos. Então somos levados ao início da Guerra Santa anterior, 240 anos antes de 1990, ano que se passa a história clássica. Lá vemos os jovens cavaleiros de bronze, Doku e Xion, que agora serão promovidos a cavaleiros de ouro pelo mestre do santuário. Doku recebe a armadura de Libra e Xion a armadura de Ares. O mestre do santuário diz que, em breve, a alma de Hades reencarnará no corpo de alguém e uma nova Guerra Santa começará. Os recém-promovidos Cavaleiros de Ouro recebem a informação de que o jovem que receberá a alma de Hades está colhendo flores em um jardim chamado Elísios. Então Doku corre para encontrar o garoto e matá-lo, e assim impedir que a guerra comece. Porém, ele é impedido por Xion, que diz para Doku que ele está sendo precipitado, e que eles devem primeiro informar o grande mestre. Mas Doku se recusa a esperar, e diz que vai logo. Então Xion diz que se for assim, eles irão lutar, e começar uma guerra de 1000 dias. Doku usa o seu cólera dos 100 dragões, e Xion a sua revolução estelar. Mas assim que os golpes se chocam, Doku para a luta, e consegue convencer Xion a ir com ele, já que na guerra anterior, 250 anos antes, aconteceu uma guerra santa terrível que pôs até a vida de Atena em perigo. Então eles partem para o jardim. Chegando lá, Doku é atacado pelo cosmo de Hades, que está emanando do jovem. O jovem se aproxima dos cavaleiros e pergunta o que aconteceu. Ele vê que Doku está no chão ferido. Então ele cobre as feridas dele com plantas e diz que ele vai ficar bem. Nesse momento, Xion prepara um golpe para tirar a vida do jovem que está cuidando de Doku. Mas então outro jovem aparece, muito parecido com Seiya. Ele chama a reencarnação de Hades de Alone. Alone então grita, Pegasus, e assim nos faz pensar que ele é o cavaleiro de Pegasus desse século. Mas logo descobrimos que esse nome é o nome do cavalo que está com o garoto. Esse garoto diz que o nome dele é Tema, e solta um ataque contra os cavaleiros de ouro. Ele fica surpreso que os seus meteoros não fizeram efeito. Doku e Xion perguntam quem ensinou essa técnica para Tema, mas ele não responde e lança outro meteoro de Pegasus neles. E novamente nada adiantou. Mas dessa vez ele usou somente para fugir dos cavaleiros junto com Alone. Na fuga deles, um dos barris que estavam amarrados no cavalo cai. Xion e Doku se perguntam se Tema é um cavaleiro, quando eles veem que dentro do barril está a armadura de bronze de Pegasus. Vemos então que Tema e Alone correram bastante,
Tema diz que aqueles cavaleiros pretendiam matar Alone por algum motivo, mas que sempre irá protegê-lo. Alone diz que às vezes vê vultos e parece que eles querem levá-lo para a escuridão. Tema olha para Alone e vê um ser obscuro atrás dele. Ele se assusta. Alone pergunta para Tema o que foi. Tema percebe que foi coisa da sua cabeça e diz que não foi nada e que irá sempre protegê-lo. Tema percebe que deixou cair o barril com a armadura e volta para buscá-la. Quando chega lá, Doku diz que sabia que ele voltaria e que se ele quiser a armadura de volta, terá que derrotá-lo. Ele pergunta para Tema se ele sabe o que tem dentro da caixa. Tema diz que não e que a pessoa que entregou para ele disse que era para abrir a caixa apenas quando o mal entrasse no seu caminho. E ele a abre. Então é vestido pela armadura de bronze de Pégasus. Os Cavaleiros de Ouro dizem que essa é a prova de que ele é um cavaleiro, que os Cavaleiros de Atena surgem quando o mal contamina a Terra. Aí eles dizem algo parecido com a abertura do primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco clássico. Conta-se que com movimento de mão eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute abriam fendas na terra. E por fim, que Tema é um cavaleiro de Atena. Nisso, Alone é chamado por uma voz para um pequeno templo perto de onde ele estava esperando Tema. Lá ele vê uma espada e pergunta se é ela quem o está chamando. Atrás dele surge uma mulher, que diz que aquela é a mitológica espada do Imperador Hades, e agora pertence a Alone. Ela diz que agora ele é o Imperador Augusto Hades. Alone pergunta quem é ela. Ela responde que é Pandora, sua humilde serva. Ela diz para Alone retirar a espada, e se ele conseguir, não há dúvidas de que ele é a reencarnação de Hades. Voltamos para a luta de Tema contra Doku e Xion. Tema diz para deixarem Alone em paz. Doku responde que não podem fazer isso. Xion pergunta se Doku vai ficar perdendo tempo com Tema e diz que vai cuidar logo dele. Doku diz que Xion vai matá-lo. Xion ataca e diz que apenas deixou Tema inconsciente. Doku diz que Tema tem potencial para ser um cavaleiro. Eles sentem um cosmo terrível. Então vemos que Alone conseguiu tirar a espada de Hades. Pandora diz que ele não é mais Alone, e sim o Imperador Hades. Tema sente Alone pedindo ajuda e desperta. Ele corre para o mausoléu onde tinha deixado Alone. Lá, Pandora diz que eles devem partir para o castelo, e agora ele será sua nova moradia. Então o castelo surge. Os Cavaleiros de Ouro olham e dizem que aquela é a confirmação de que Hades voltou. Tema chega. Ele diz que vai salvar Alone, mas eles dizem que é tarde demais. Alone agora é Hades. E mesmo que fosse, seria impossível porque existe uma barreira em volta do castelo. Mesmo assim, Tema corre em direção ao castelo. Antes de chegar lá, ele ainda encontra Pandora e Alone. Ele grita por seu amigo, mas ele não responde. Então Tema é atacado por alguns servos de Hades. Ele tenta lutar, mas não consegue vencê-los por conta da barreira de Hades. Doku e Xion chegam, e mesmo com a barreira conseguem vencer. Eles dizem que aqueles eram esqueletos de Hades, uma classificação baixa dos guerreiros do deus do submundo. E é melhor eles irem, porque breve poderiam chegar outros espectros de Hades, de uma classificação mais alta, e eles não poderiam vencê-los por conta da barreira. Tema fica frustrado por não conseguir derrotar nem esses, mas ele diz que não vai desistir de salvar Alone, pois foi isso que o seu mestre lhe ensinou, o cavaleiro Suikou de Crateres. Doku e Xion ficam surpresos e dizem que eles eram amigos de Suikou, que era um cavaleiro de prata.
mas ele havia sumido há algum tempo. De repente, um dos 3 juízes do inferno aparece. A estrela celeste nobre, Minos de Grifo. Os Cavaleiros de Ouro tentam atacar, mas logo todos são derrotados por Minos. Minos usa seu ataque, Marionete Cósmica, e quebra o braço de Doku. E quando ele vai quebrar o pescoço de Xion, Tema o ataca. Ele lança seu meteoro de Pégasus, mas Minos para o ataque com apenas um dedo. Então ele usa sua marionete cósmica mais uma vez para matar todos de uma vez só. Mas outro servo de Hades aparece, a estrela celeste do heroísmo, Aiacos de Garuda. Minos pergunta por que ele o interrompeu. Aiacos diz que Pandora está chamando. Os cavaleiros reconhecem a voz de Garuda. Então nos é mostrado que Aiacos é, na verdade, Suikyo. Então é contado a história de como Tema e Alone conheceram Suikyo. Eu vou pular essa parte para o vídeo não ficar tão grande. Tema pergunta para Suikyo por que ele está servindo Hades. Seu antigo mestre diz que Hades purificará o mundo e que é o maior dos deuses. Minos pergunta por que Aiacos, ou Suikyo, está demorando para matá-los e diz que só vai embora quando ele fizer isso. Quando Suikyo está prestes a esmagar a cabeça de Tema, um mensageiro de Hades aparece, dizendo que Hades solicita a presença deles imediatamente. Suikyo dá um soco em Tema e o deixa inconsciente. Então eles vão, porém o mensageiro fica e diz que vai cortar a cabeça dos 3 cavaleiros. Quando ele vai cortar a cabeça de Tema, o seu cavalo Pégasus aparece e o dá um coice e o joga na água. Assim, o outro barril, que estava preso ao cavalo, cai no chão e quebra. Os cavaleiros veem que dentro dele estava a antiga armadura de Suikyo, a armadura de prata de Taça. Tema acorda. Doku e Xion dizem que encheram a armadura com água. Tema pergunta por quê. Eles dizem que a armadura é inspirada na taça que servia à deusa Atena nos tempos mitológicos. Agora a água colocada na taça é capaz de curar feridas. Assim os 2 cavaleiros estão completamente curados. Eles dizem para Tema beber logo a água para se recuperar. Mas quando Tema olha para a água que está na armadura de Taça, ele vê um homem parecido com ele. Xion conta que a armadura também tem o poder de refletir o futuro das pessoas. Doku olha para ela e vê um velho cheio de rugas. Xion também olha e o vê como mestre do santuário. E Tema olha para o reflexo da água novamente e vê um homem sentado em uma cadeira de rodas. Na verdade, aquele era Seiya, inconsciente ainda do ataque da espada de Hades. E assim finaliza o capítulo 12 do mangá Next Dimension. O mangá está no capítulo 111 até agora, então curte o vídeo e comenta parte 2, para eu saber que você chegou até aqui e quer saber da continuação dessa história. Valeu!